Pronto. Olá a todos. Eu sou a Melissa Ariel Pires, presidente da Comissão de Direito Médico da Saúde da OAB Barra da Tijuca. Estou aqui com a doutora Gabriela Caminha, que é a nossa secretária-geral, e estamos promovendo esse encontro hoje para falar sobre o Novembro Azul, né? Essa campanha muito relevante na área da saúde, e convidamos para falar sobre esse assunto o doutor Daniel Sorans, né? Que vai trazer um pouco da sua experiência, né, como médico e como gestor público no combate, prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. Bom, antes da gente iniciar nosso debate, a nossa entrevista, eu queria trazer um pouquinho a respeito dos dados que nós temos aqui no país a respeito do câncer de próstata, né? Sabemos que não é somente o câncer de próstata que nós falamos no Novembro Azul, nós falamos também de outras doenças que atingem os homens, mas acho que tudo começou com o câncer de próstata. Bom, o movimento Novembro Azul, ele teve início em 2003, na Austrália, né, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina, com ênfase no câncer de próstata. No Brasil, a campanha chamando a atenção para a neoplasia surgiu em 2008, promovida pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, que é uma organização não governamental. Inicialmente chamada de Um Toque, Um Drible, ele ganhou o nome de Novembro Azul em 2012. E, embora venha tentando contemplar outras questões relacionadas à saúde dos homens, o foco da campanha continua sendo o câncer de próstata, o que fica muito claro na divulgação pela mídia, nos pronunciamentos dos médicos e outros profissionais de saúde e no próprio material de campanha, né? Isso é um assunto que nós vamos trazer aqui para o doutor Daniel conversar com a gente. Afinal de contas, o Novembro Azul não é só uma campanha contra o câncer de próstata, muitas vezes, muito embora seja divulgado dessa forma. Bom, é importante a gente esclarecer que essa campanha ela tem aspectos muito positivos, que vão desde o alerta para a necessidade de um diagnóstico precoce do câncer, né, quanto à necessidade da gente mudar lentamente o comportamento do homem em relação aos cuidados com a saúde masculina como um todo, né? Desde 2008, através da publicação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, o governo federal ele reconhece a necessidade de investir no atendimento dos homens que têm a expectativa de vida inferior à das mulheres, que desde há muito tempo, né, as mulheres têm o hábito de rotineiramente fazerem exames preventivos. Então, eu já feita essa breve introdução, eu já queria pedir ao doutor Daniel que fizesse a sua apresentação aqui, já agradecendo mais uma vez, em nome da OAB Barra da Tijuca e da Comissão de Direito Médico da Saúde, todos os nossos membros, doutor Daniel, a sua disponibilidade de estar aqui conversando sobre esse tema com a gente. Então, eu queria que você se apresentasse, aí depois eu já passo para uma primeira pergunta para você. Oi, Melissa. Oi, Gabriela. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com o pessoal da OAB. É muito bom vocês estarem falando de saúde também. Saúde é super importante e a saúde do homem hoje talvez seja uma das coisas mais complexas da gente fazer, porque vocês sabem que os homens são os últimos a procurarem, principalmente os adultos jovens ou os homens que estão começando a ficar idosos. Eles, na maioria das vezes, correm, fogem dos serviços de saúde. A mulher geralmente se cuida mais, faz seus testes de rastreio muito melhor que os homens. Então, um grande desafio aí cuidar do homem, da saúde do homem.
Estou muito feliz aqui de poder estar falando aí com você desses assuntos do Novembro Azul e da política aí de saúde do homem, tá bom? Muito Tá obrigado pelo ótimo. convite. Eu A sou gente que médico de agradece. família, sou sanitarista, meu mestrado é em políticas públicas e meu doutorado é em epidemiologia. Então, é um prazer muito grande aí estar falando um pouquinho com vocês de Novembro Azul. Obrigado. E a gente que agradece mais uma vez. Aproveitando já nessa introdução que você fez, você falou já na questão de rastreio, né, da população. E essa foi uma das perguntas que a gente tinha separado para fazer para você. Porque, segundo algumas pesquisas aqui que a gente pôde identificar, Daniel, me parece que existe algum tipo de crítica com relação ao rastreio populacional, com relação ao câncer de próstata. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, até em outubro de 2005, chegou a publicar um posicionamento oficial questionando a campanha Novembro Azul como estratégia de saúde para a população masculina. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre essa questão, qual é essa crítica que existe com relação ao rastreio populacional, considerando que a defesa, né, desse rastreio, o rastreio ele é feito aqui no Brasil há mais de 10 anos, né, por meio da dosagem de antígeno prostático específico e do exame retal, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas críticas que existe com relação ao rastreio populacional como política e estratégia de saúde pública. Melissa, esse é um tema muito polêmico e, como outros temas polêmicos na medicina, quem decide, quem dá a palavra final é o médico assistente de cada paciente. Então, isso é super importante. A gente precisa respeitar aí os médicos e as decisões e as condutas clínicas de cada profissional, principalmente quando a gente tem alguns temas polêmicos. Em 2013, o INCA fez uma revisão sistemática de literatura, não recomendando o rastreio para toda a população de homens para câncer de próstata. Há algumas divergências aí na literatura, como acontece em várias coisas na medicina, mas a recomendação do INCA é a não realização desse rastreio. Mas a saúde do homem precisa de vários rastreios. Tem várias coisas que vão interferir no adoecer e no processo de adoecimento dos homens. Então, quando a gente olha as estatísticas e a gente vê, os homens morrem muito mais cedo que as mulheres. Eles morrem e muitas vezes são óbitos que são evitáveis por uma série de ações de saúde pública. Então, um diagnóstico precoce de uma doença, principalmente como câncer, faz muita diferença. Então, nem sempre o rastreio indiscriminado ele é o mais importante, mas ele é muito importante quando eu tenho ou quando eu apresento algum sintoma, ou quando tem histórico familiar. Então, se tiver histórico familiar, se estiver apresentando algum sintoma, um bom acompanhamento clínico pode fazer diferença. Uma ultrassonografia, um exame clínico de toque, também a dosagem de PSA, tudo isso vai compor aí o arsenal dos médicos para poder diagnosticar precocemente e fazer muita diferença aí no tratamento. Um diagnóstico precoce ajuda, obviamente, no tratamento. Agora, o rastreio indiscriminado para toda a população masculina não é recomendado. A partir de 2013, o INCA tentou pacificar essa situação e ainda há divergência em relação sobre isso na literatura. Os níveis de evidência às vezes são bem diferentes, mas o que é importante a gente ver é que todo homem tem outros problemas além do câncer de próstata, que vão interferir no seu processo de adoecimento. Então é super importante a gente ficar muito atento em relação a isso. Tem muitas doenças que são muito comuns e muito frequentes na vida dos homens e elas precisam ser lembradas também no Novembro Azul. Então precisa lembrar de hipertensão, diabetes, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, várias situações de vida que vão fazer diferença nesse processo de adoecimento, de envelhecer, de morrer, além do câncer de próstata. E o câncer de próstata tem que estar
os médicos de família, os urologistas, os médicos clínicos, tem que estar muito atento nesse acompanhamento aí dos pacientes, para que não identifiquem qualquer alteração, qualquer sintoma, para que possam descobrir o câncer precocemente. Entendi. Gabi, você quer fazer a outra pergunta? Eu acho que ele já acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer agora, que era se existiam outras formas de rastreio, né, para o câncer de próstata, além do exame retal. Acho que até você falou também do exame de sangue, né? E teriam algum outro exame que fizesse esse rastreio? Porque ainda... E também queria saber se ainda existe aquele preconceito, né, sobre o exame retal, porque muitos homens evitam fazer esse exame de próstata por medo, né, pelo preconceito mesmo. Se isso já está um pouco mais desmistificado, se ainda existe esse tabu, como é que está isso e se tem alguma alternativa eficaz e válida. Eu acho que tem um trabalho de toda a sociedade para desmistificar qualquer preconceito em relação aos exames clínicos. É um exame como qualquer outro, então não é para ele ser carregado de preconceito, apesar de ainda ser, mas eu acho que a sociedade toda, as principais campanhas, estão desmistificando um pouco isso. Tem ultrassonografia também com biópsia, que muitas vezes é necessária, que também às vezes é carregada de preconceito. E o exame de sangue, obviamente, é muito importante para auxiliar nessa composição aí, do diagnóstico como um todo. Eu acho que tem muitos anos que a sociedade trabalha para tentar reduzir esse preconceito em relação ao toque retal. Eu acho que, aos poucos, isso vem diminuindo aí na nossa sociedade, apesar dele ainda ser bastante presente. Mas também a gente aumentou muito também o arsenal de diagnóstico aí, de exames complementares para ajudar em relação a isso. E, Gabriela, tanto na saúde do homem, o preconceito está ligado também a várias outras situações, né? Então, tem vários outros tipos de preconceitos com outras doenças que estão muito presentes no dia a dia da clínica, no dia a dia do contato com os pacientes. Então, a gente precisa trabalhar isso e boas campanhas que procuram esclarecer, fazem muita diferença. Tá ótimo. Lembrando que é super importante ficar atento ao componente genético, a obesidade também tem uma incidência maior de câncer de próstata, então também vale a gente ficar um pouco atento. Eu ia até te perguntar isso, se existem grupos onde é maior essa incidência. Eu, pesquisando, vi que é necessário começar o rastreio por volta dos 50 anos, mas que existem dois grupos, aqueles que tiverem parentes, né, tio, primo, avô, pai, irmão, que tenha tido câncer de próstata, e um segundo grupo que são os afrodescendentes, que não tem muita explicação ainda, não sei, de repente você tem essa explicação, mas pelo que eu li, ainda não existia isso, mas que pela estatística tinha um aumento de cerca de 2/3 nesses dois grupos. E aí, nesse grupo era recomendado começar a fazer com 45 anos. Tem muitos artigos que falam que os homens negros têm uma incidência maior aí de câncer de próstata, então merecem uma atenção especial também dos profissionais que estiverem acompanhando. E é claro que pai, irmão, tio também tem um fator genético importante e merece atenção. E esse acompanhamento é anual mesmo, a periodicidade? Sempre faz muita diferença, como qualquer câncer, o seu estilo de vida, como você coisa. Então, fazer exercício físico, evitar viver um estilo de vida mais saudável, também é um fator protetor importante aí para o dia a dia das pessoas e a gente não pode deixar de desconsiderar. Bom, tem que ficar atento também, eu acho que é importante ficar atento aos sintomas
que é dor a urinar, se você tiver alguma presença de sangue na urina ou no sêmen, uma poliúria, você ficar, às vezes, com uma frequência urinária maior, alguns tipos de dores ósseas também merecem um pouco de atenção, né? Mas a maioria desses sintomas, muitos desses sintomas também aparecem no momento com a doença um pouco mais avançada. Daniel, eu queria te fazer uma pergunta. Todo homem, a partir dos 40 anos, ele tem direito a fazer os exames, né, pelo SUS, segundo a Lei 10.289 de 2001 e pela Lei 13.045 de 2014, as unidades do Sistema Único de Saúde são obrigadas a realizar exames para detecção precoce do câncer de próstata sempre que o médico considerar necessário. Com a sua experiência, Daniel, quais são as maiores dificuldades aí para o nosso gestor, né, de saúde em conseguir garantir esse direito aí para os cidadãos? A gente tem um problema muito sério, que é a questão do acesso e o subfinanciamento ao serviço público brasileiro. Nosso sistema único ainda é muito subfinanciado comparativamente com sistemas de outros países. E esse subfinanciamento se agrava quando a gente olha as regiões do país e quando a gente olha como esse dinheiro é gasto em relação aos grupos populacionais. Ele ainda é muito desigual e muito inequânime. Então, a gente tem um problema logo inicial, que só 74% da população brasileira tem acesso aos serviços de atenção básica. Então, no Rio de Janeiro, até 2016, 70% das pessoas só tinham acesso a um serviço de atenção básica. Hoje é menos do que isso, 54%. É muito importante que todos os postos de saúde e todas as unidades básicas ofereçam, de maneira fácil e simples, o exame de sangue, de PSA, o exame clínico, e também tenham facilidade de acesso e coisa para a ultrassonografia e para a biópsia de próstata. No Rio de Janeiro, na capital do Rio, a gente tem 115 clínicas de família, que são unidades que têm a capacidade de fazer esse rastreamento e esse diagnóstico precoce. Então, todas as clínicas de família têm aparelho de ultrassonografia para fazer um ultrassom, se precisar. Todas elas têm profissionais habilitados aí para fazer o exame e todas elas colhem o exame de PSA, o exame de sangue e outros exames de sangue também, com resultado em 3 dias úteis pela internet. Então, isso faz muita diferença. Então, isso deveria ser uma prática para toda a população e também para todas as cidades do Brasil. A gente sabe que hoje isso ainda é muito desigual. A gente tem algumas cidades, principalmente dos grotões e do interior, que existe ainda uma dificuldade grande para exames de ultrassonografia e exames laboratoriais, mas isso tem diminuído muito ao longo dos anos. E a gente entra num outro problema depois do diagnóstico, que é a realização da biópsia e a realização do tratamento dos pacientes com câncer. Então, a gente ainda tem uma dificuldade de acesso muito grande no tratamento dos pacientes com câncer de próstata. Só lembrando que eu estou falando aqui com vocês de câncer de próstata, mas toda vez que eu falo com vocês, eu não posso deixar de lembrar e não posso deixar de esquecer que o processo de adoecimento dos homens ele é muito mais complexo do que a doença câncer de próstata em si. Então, a gente tem vários outros componentes que estão no dia a dia da saúde do homem que a gente não pode esquecer, principalmente hipertensão, diabetes, tabagismo e alcoolismo, que são muito prevalentes. Então, no dia a dia, muito presente. Então, tem um desafio enorme da nossa sociedade em avançar no câncer de próstata, mas também em avançar nos outros componentes de adoecimento que vão gerar as principais causas de óbito para os homens brasileiros e principalmente por causas evitáveis e que bons programas de saúde pública podem evitar que as pessoas evoluam mal
e tem um óbito precoce, ou uma qualidade de vida muito piorada. É importante que a gente conseguisse estender essa campanha do Novembro Azul para outras doenças, que não ficasse só no câncer de próstata. A gente sabe que fica muito em cima do câncer de próstata. Melissa, e mais do que doença, né? Para os hábitos de vida no geral, né? Porque a gente não é uma doença específica, mas o meu jeito de viver, a minha alimentação, tabagismo, alcoolismo em excesso, podem causar muito dano. Então, também tentar trabalhar ações de promoção da saúde, na saúde do homem, que vão fazer diferença aí nesse processo de adoecimento, que vão conseguir aumentar a expectativa de vida da nossa população, que vão conseguir aumentar a qualidade de vida dos homens no Brasil, como a gente conseguiu fazer de maneira incrível com as mulheres, né? No Outubro Rosa, se avançou muito já em relação ao câncer de colo, câncer de mama e outras situações de vida importantes no dia a dia da saúde da mulher, né? Então, acho que na saúde do homem a gente tem ainda um longo, não que tenha sido resolvido na saúde da mulher, mas na saúde do homem a gente ainda tem um longuíssimo caminho aí a percorrer, né? Com certeza. Gabriela, você quer fazer uma pergunta? É mais um comentário do que uma pergunta. Que eu vi também, né? Enfim, a gente sabe também por conversas e tal, que os homens têm muito receio, uma vez detectado o câncer de próstata, de realizar a cirurgia, realizar o tratamento e aí ter as consequências, né? Porque é muito comum que tenha disfunção erétil ou que fique com incontinência urinária ou alguma coisa. E isso, a incontinência urinária diminui um pouco a qualidade de vida, né? Para não dizer muito. Diminui muito, Gabriela. Para não dizer muito. E a disfunção erétil está muito ligada na cabeça dos homens à masculinidade, essas coisas. E como o câncer de próstata, aí você me corrige se eu estiver errado, né? Porque eu não sou médica, mas pelo que eu li, a evolução dela é muito devagar. Muitas vezes, até, por exemplo, quando você tem um paciente acima de 80 anos, não é recomendado, normalmente não se opera, né? Não é que não seja recomendado. Quando você faz sopesa, né, o benefício e os riscos, acaba optando por não operar, né? E porque ele é devagar e tal, pela expectativa de vida de um paciente, assim, e os riscos cirúrgicos e etc. Faz sentido isso? É realmente muito comum que exista a disfunção erétil? Gabriela, sempre na medicina, você tem que pesar o risco e o benefício em relação àquele procedimento, àquele teste de screening. Isso é prática do dia a dia dos médicos, das equipes da família, dos governos também na formulação de política. Então, isso é algo que a gente tem que sempre estar pensando. Eu acho que você tocou em 2 pontos que a gente precisa separar. O primeiro ponto é preconceito e aí as inseguranças dos pacientes que já foram diagnosticados, que não têm diagnóstico. Então, muitas vezes, quando você diagnostica um paciente com uma doença grave ou com câncer, ele vai precisar de um apoio também psicológico e também um apoio multiprofissional. Isso é muito importante e às vezes a gente esquece disso. Acho que o paciente é só aquele medicamento, é só cirurgia, é só a quimioterapia ou a radioterapia, e a gente esquece que o paciente é muito mais complexo do que isso. Que tem outras coisas no dia a dia dele que são tão importantes para ele, tem graus de importância de pessoa para pessoa. Então, o acompanhamento multiprofissional, principalmente com um psicólogo, ele é muito importante, principalmente quando eu tenho algum tipo de efeito colateral. Outra coisa é a avaliação de quando operar e quando intervir cirurgicamente. Então, isso vai depender dos benefícios que isso vai trazer para aquele paciente e o quanto que aquela patologia, de fato, vai interferir na vida dele. Muitas vezes, eu encontro um achado clínico e que não vai interferir em nada na vida dele ao longo de muitos anos. Então, não faz o menor sentido eu fazer uma intervenção, às vezes, muito agressiva, sendo que aquilo não vai ter nenhuma interferência prática ali no dia dele para o futuro. Por isso que é super importante que se pese aí
com o próprio paciente, que se discuta com o próprio paciente, cada passo da conduta e como que você pretende tomar e o que você pretende fazer. Talvez o câncer de próstata seja uma situação clínica, é um dos cânceres que é mais cercado de tabu. Não que o câncer de mama não seja, o câncer de colo de útero, mas o homem, na maioria das vezes, tem muita dificuldade de se expressar, de falar e coisa. Talvez por uma questão cultural da nossa sociedade e tudo. E não que algumas mulheres também não estejam, mas a gente ainda tem um problema de comunicação aí de muitos homens que se guardam e que evitam se compartilhar. Então, se você faz um cuidado multiprofissional, você tem mais chance de evitar isso. E é muito importante que o médico seja muito franco com os profissionais, falando das probabilidades dele ter algum tipo de problema a curto, médio e longo prazo, quais são os riscos, benefícios de uma cirurgia, quais são os riscos de efeitos colaterais. Então, é super importante a gente também estar atento a isso, né? A decisão tem que ser sempre compartilhada, né, entre o médico e o paciente. Não dá nunca para esse paternalismo, né, que a gente tinha, onde o médico decidia o que era feito e etc. Isso não é nem de longe recomendado hoje em dia, né? É muito importante que o paciente participe das decisões do tratamento dele. Então, faz todo sentido mesmo isso que o doutor abordou. Doutor Daniel, eu queria tratar com você a respeito do tratamento fora do domicílio, né? Que o deslocamento de pacientes de um município a outro, ele é garantido por lei, né? Então, o TFD, como é conhecido, né? Ele é concedido para pacientes que são atendidos na rede pública, garantindo transporte para tratamento e hospedagem. E em casos tem algumas indicações médicas que são pagas até as despesas do acompanhante. E eu queria perguntar para você, o que você acha quais são as maiores dificuldades hoje que são enfrentadas pelos pacientes que dependem desse tratamento fora do domicílio para realizar seus tratamentos médicos, que precisam se deslocar entre um município e outro? O que você pode trazer para a gente da sua experiência como gestor público? Melissa, é super importante você garantir o tratamento de todo mundo no domicílio e fora do domicílio. Algumas doenças, elas têm um melhor desempenho clínico quando eu concentro elas num local só. Então, elas não são tão prevalentes, elas não acontecem numa frequência tão grande na sociedade, em que eu possa ter um centro de referência oncológico em cada cidade do país, ou em cada região do país. Então, muitas vezes, eu preciso concentrar para ter um desempenho clínico melhor. Na atenção básica, a gente descentraliza, tem que estar perto das pessoas e sempre com o mesmo médico, acompanhando. Nas especialidades, o ideal é concentrar, porque aquele profissional fazendo sempre a mesma coisa, ele tem um desempenho clínico melhor. Então, é natural, e acontece em todos os países do mundo, que muitas pessoas tenham que tratar fora de onde elas moram, ou nem sempre perto de onde elas moram. Se você olhar alguns países da Europa, tem 1, 2, 3 centros clínicos no máximo para o país todo, que não são países muito grandes, e as pessoas têm um deslocamento porque eles concentram aquela determinada doença, aquele determinado problema de saúde. No Sistema Único de Saúde, felizmente, a gente conseguiu garantir que a gente possa investir no cuidado e no transporte desse paciente fora do seu domicílio. Existem pactuações entre diferentes gestores de diferentes cidades que pactuam que o tratamento de determinado lugar vai acontecer em outro. Nessa pactuação também o paciente desloca junto com o orçamento para aquele tratamento. E uma preocupação é você garantir que aquele familiar ou que aquele paciente também tenha uma estadia, que nem sempre essa estadia é necessária de uma internação. Então, muitas vezes, o tratamento fora do domicílio ele é feito para questões de internação, e o paciente é transferido e fica internado naquela unidade, mas outras vezes
ele não precisa de uma internação e ele pode ficar num hotel ou ficar em algum local próximo àquele hospital. Ainda é uma dificuldade para muitos gestores públicos no país garantir o tratamento fora do domicílio por falta de recursos públicos. Então, como a gente tem um sistema muito subfinanciado, às vezes não tem recurso para você garantir uma estadia adequada ou estadia de muitos acompanhantes ou do acompanhante em si. Então, é sempre uma situação super delicada de priorização dos recursos financeiros, aonde você tem um recurso finito. Agora, é garantido por lei, é necessário que os gestores disputem recursos orçamentários com outras áreas da sociedade para garantir um direito assegurado na Constituição Federal, que é o direito à saúde, e esse direito à saúde deve ser entregue de maneira integral. Então, isso é super importante quando a gente pensa num princípio de integralidade e de garantias de direitos. Mas não é algo que seja simples, totalmente simples, para nenhum gestor público. E também não é simples também para o dia a dia e para o cotidiano dos próprios pacientes. Felizmente, a gente conseguiu garantir que isso seja um direito, mas a gente ainda precisa garantir que a gente tenha orçamento para conseguir executar esse direito para a vida das pessoas. Entendi. O Daniel, eu já vou me encaminhar a gente já vai se encaminhar aqui para a última pergunta e para a gente já finalizar. Esse ano foi um ano muito diferente, né? Um ano pandêmico, e segundo dados aqui, nesse ano, houve uma queda de 70% das cirurgias oncológicas e uma queda de 50% a 90% das biópsias que foram enviadas para análise. Há uma estimativa que entre 50 a 90 mil brasileiros deixaram de receber diagnóstico de câncer durante o isolamento social. Então, a gente tem aí um problema grande, né, enfrentar daqui para frente no próximo ano. Então, é um Novembro Azul diferente, né, é um Novembro Azul mais difícil, que agora a gente tem que, até o Novembro Azul do ano que vem, a gente vai ter que enfrentar aí uma dificuldade muito maior. O que você espera dessa campanha do Novembro Azul daqui para do ano que vem? Como é que você acha que isso vai acontecer para a gente resolver essa queda que a gente teve aqui no atendimento? Melissa, primeiro tem que se cuidar que a gente está numa pandemia. Então, todos os cuidados que foram feitos, de suspensão de cirurgias eletivas, de isolamento social, foram muito importantes, principalmente no mês de março, quando a gente teve, no mês de maio, quando a gente teve o pico da doença nas principais capitais do país. Então, isso foi muito importante. Mas isso vai gerar muito dano para agora e para o futuro. Então, tem muitas pessoas na fila de espera para fazer um exame, para fazer uma cirurgia, para fazer um tratamento de câncer, para fazer um exame de rastreio, seja ele qual for. Então, vai ter aí uma demanda muito reprimida que os próximos prefeitos, que os próximos gestores que assumirem a partir de 1º de janeiro vão precisar resolver. Não é um momento simples da nossa sociedade. Tem muita gente em processo de luto profundo, morreram muitas pessoas no nosso país. Tem muita gente em pânico em relação a sair de casa ou em relação a pegar a doença, porque viveu situações que foram muito graves e muito críticas. Tem muita gente que está saindo aí da recuperação da Covid com sequelas, que ficaram meses internados no CTIs e também numa internação que não seja de CTI. Então, é um momento que não é um momento simples e que vai merecer muita atenção dos governantes para cuidar dessa demanda reprimida, principalmente em relação à saúde mental, à depressão, à ansiedade. A gente vai ter que começar a entrar numa fase que a gente vai precisar respeitar o indivíduo e além do coletivo. Então, algumas pessoas, para elas, é necessário voltar a praticar esporte, voltar a conviver em ambientes públicos,
Então, ter equilíbrio agora nessa nova fase vai ser super importante. E um desses equilíbrios está ligado a garantir a oferta de serviços públicos a outras situações que não só as situações ligadas à Covid. Então, a gente deve inaugurar e precisa inaugurar uma nova fase na nossa sociedade, onde a gente possa garantir o cuidado a outras doenças também, que não somente a Covid-19. Isso é um desafio do ponto de vista orçamentário, é um desafio de todos os pontos de vista aí, da nossa sociedade, né? Gabriela, você quer fazer os seus comentários finais para depois passar a palavra para os comentários finais do Dr. Daniel, para a gente ir finalizando? Acho que a gente já falou bastante o que a gente pretendia, né? A gente já conseguiu tocar bastante nos assuntos. As minhas considerações finais são mais agradecer mesmo a disponibilidade. A gente sabe que o doutor tem a agenda apertada, então a gente fica muito agradecido de poder estar falando de um assunto tão importante, de você estar prestigiando a nossa comissão. É isso. Obrigada. Doutor Gabriela, Daniel, se puder deixar um recado final, claro, para que os médicos procurem. Você deixar seu recado final aí para a gente, por favor. Os médicos que os homens procurem seu serviço de saúde, se dispam aí dos preconceitos, que falem com seu médico, com seu enfermeiro, com seu agente comunitário, com a sua equipe de saúde da família, sobre todos os seus problemas e possam traçar planos e soluções conjuntas aí para o seu dia a dia. Queria lembrar sempre, o câncer de próstata é muito importante, mas várias outras doenças fazem parte desse processo de adoecimento. Então, não acho que só cuidando do câncer de próstata que vocês vão ter uma qualidade de vida melhor. Então, se preocupar muito, muito, muito em fazer exercício físico, em se alimentar bem, em parar de fumar, se possível, em diminuir a ingesta de bebidas alcoólicas. Isso tudo ajuda a gente a viver mais e viver melhor. É isso. Muito obrigado. Tá bom, doutor Daniel, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a todo mundo aí que está nos acompanhando hoje nessa entrevista com o doutor Daniel Sorange, que trouxe informações muito importantes para a gente a respeito aqui do Novembro Azul. Então, a gente vai se despedindo. A Comissão de Direito Médico da Saúde da OAB da Barra agradece muito, doutor Daniel, e até a próxima. Obrigado, Tchau. até a próxima. Um beijo.